Como os Nefilim sobreviveram ao dilúvio ou se originaram? Vamos preparar o cenário entendendo por que os Nefilim estavam na Bíblia, especificamente em Gênesis 6:4. Diz que os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, gerando filhos, os poderosos da antiguidade, homens de renome. Essa breve menção gerou inúmeros debates e teorias sobre se os Nefilim eram anjos caídos, seres caídos, ou simplesmente homens de grande estatura e poder. Em Gênesis 6, há uma referência à descendência resultante da relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Notavelmente, havia gigantes na terra antes do dilúvio, notáveis devido à maldade em sua linhagem familiar. O contexto implica que os Nefilim eram a prole resultante de seres espirituais e humanos. É mais preciso ver os filhos de Deus como demônios, anjos em rebelião contra Deus ou homens possuídos por demônios, e as filhas dos homens como mulheres humanas. Judas 6. E os anjos que não guardaram seu lugar designado, mas abandonaram sua habitação adequada, estão agora presos em correntes eternas sob a densa escuridão. Judas 6 também explica o que Deus fez com esses anjos malignos. Esses seres foram dominados pela luxúria ao ver as filhas dos homens, coabitaram com as mulheres, resultando em descendência meio angelical e meio humana, conhecida como Nefilim. Entretanto, esses seres não teriam liberdade irrestrita na terra, pois Deus estava prestes a enviar um grande dilúvio. O dilúvio representa o mundo na época, cheio de vida e ocupado com vários eventos, mas com um problema sombrio crescendo. Deus viu que a maldade do homem era grande e que todo o intento dos pensamentos de seu coração era continuamente mau. As pessoas continuavam com suas vidas, mas algo não estava certo. Corrupção, violência e uma espécie de escuridão se estabeleceram sobre a humanidade. Deus viu Noé como um homem justo e íntegro entre seu povo. Deus diz a Noé em Gênesis 6, versículos 13 a 14, que acabaria com toda a humanidade devido à violência e instrui Noé a construir uma arca de madeira de cipreste. Imagine o que Noé deve ter sentido ao receber uma tarefa monumental. Construir uma arca gigante para se preparar para um dilúvio catastrófico que destruiria toda a vida. De acordo com Gênesis 7, 21 a 23, após 40 dias e noites de chuva intensa, a água cobriu a terra, mais alta que as montanhas, e toda criatura que se movia pereceu, exceto Noé e aqueles com ele na arca. Após o dilúvio, as águas eventualmente diminuíram, e a arca repousou nas montanhas de Ararat. Noé, sua família e os animais saíram para um novo mundo. Mas por que, depois de tudo isso, continuamos a encontrar referências aos Nefilim ou gigantes? Em Números 13, 33, quando Moisés envia espias para explorar Canaã, eles relatam a presença de gigantes, descendentes dos Nefilins, que os faziam sentir como gafanhotos em sua própria visão. Quem eram esses descendentes de Anak? Eles são mencionados como relacionados aos Nefilim, conhecidos por sua grande estatura e força. A história continua com outras instâncias de gigantes, como o rei Og de Bazã, mencionado em Deuteronômio 3, 1, um gigante e último dos Rafins. Og é descrito como um poderoso rei amorreu, que lutou contra os israelitas em seu caminho para a terra prometida. Mesmo com sua reputação temível, Deus assegura a Moisés que Og será entregue nas mãos dos israelitas. Mais tarde, em 2 Samuel 21, 15 a 22 e 1 Crônicas 20, 4 a 8, encontramos outros gigantes relacionados a Golias, o gigante filisteu mais conhecido. Estes gigantes são mencionados como descendentes de Rafa, indicando uma linhagem de grande estatura ou gigantes. Agora, surge a pergunta: como os Nefilim sobreviveram ao dilúvio? Dada a extensão da destruição, parece impossível que os Nefilim pudessem persistir. Há várias teorias. Alguns sugerem que os Nefilim eram um grupo novo, não relacionado aos anteriores. Outros propõem que o termo Nefilim pode não se referir a uma linhagem específica,
mas há uma descrição de gigantes ou guerreiros poderosos em diferentes eras. Outra possibilidade é que, após o dilúvio, os demônios novamente se relacionaram com mulheres humanas, resultando em mais Néfilim. Alguns até especulam que características dos Néfilim podem ter sido transmitidas pela linhagem de uma das noras de Noé. Uma perspectiva menos popular é que o gene dos Néfilim de alguma forma sobreviveu através de um dos membros da família de Noé. Essas teorias refletem a complexidade e mistério dessas histórias bíblicas. A Bíblia convida à exploração, ao questionamento e à curiosidade, incentivando-nos a aprofundar nossa compreensão. As histórias do dilúvio, dos Nefilim, dos gigantes e do pós-dilúvio fornecem lições valiosas sobre desafios espirituais, confiança em Deus e a importância da fé. Essas narrativas também destacam o aspecto mais amplo do plano divino. O dilúvio foi uma espécie de botão de reinicialização para um mundo afogado em pecado, mas também serviu como um sinal de advertência para as gerações futuras. O dilúvio não resolveria permanentemente o problema do pecado. Jesus desempenharia esse papel. Colossenses 2:15 fala sobre como Jesus derrotou os poderes do mal. Deus está olhando para um futuro onde não haverá mais pecado, nenhuma dor, um novo céu e uma nova terra. Além disso, as histórias dos Nefilim, dos gigantes e do dilúvio fornecem lições práticas sobre fé e enfrentar desafios. A espiritualidade, a batalha espiritual e o dilúvio são mais do que histórias antigas. São lições valiosas que podem ser aplicadas às nossas vidas hoje. Ao enfrentarmos nossos próprios gigantes e desafios, somos chamados a confiar em Deus, a permanecer firmes em nossa fé e a buscar um entendimento mais profundo. Em nossas vidas, talvez não enfrentemos gigantes literais, mas certamente encontramos nossos próprios descendentes de Anak, grandes problemas, medos e desafios. Assim como a história dos Nefilim e dos descendentes de Anak pode parecer esmagadora, nossa fé é testada e enfrentamos nossos medos. A Bíblia nos encoraja a ir além da superfície, buscar entendimento e encontrar força na fé. Em conclusão, as histórias dos Néfilim, dos gigantes e do dilúvio são mais do que contos antigos. São narrativas que oferecem lições valiosas para nossas vidas. À medida que refletimos sobre essas histórias, oramos para que Deus nos conceda discernimento, sabedoria e força para enfrentar nossos próprios gigantes. Que possamos aprender com essas histórias, confiar em Deus em tempos de desafio e lembrar que, com fé, até os maiores desafios podem ser superados.